Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas, inscritos e ainda não inscritos no nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a esse canal que tem o objetivo de trazer conteúdos para ajudar na fé daqueles que já creem em Deus, que têm buscado construir uma fé fundamentada na palavra de Deus. Então aqui trazemos hinos, pregação da palavra de Deus, oração, com esse objetivo. E também com o objetivo de inspirar aquele que ainda não é um cristão, não é uma cristã, que está tendo os primeiros contatos com a palavra de Deus, né? Para que sinta-se inspirado a fazer, a construir seu relacionamento, sua experiência com Deus, né? E então possa ir construindo essa confiança, essa fé de saber que Ele vive. E assim como Ele vive, Ele não somente vive, mas Ele responde. Ele responde orações. Se você orar a Deus, pedir a Ele com fé, você certamente vai receber resposta. Deus responde orações. Ele está vivo, Jesus Cristo está vivo. E como Ele está vivo, você pode pedir a Ele: Senhor, eu preciso disso. Peça com fé e você vai ver Deus agir na sua vida. Ele prometeu. E assim como Ele prometeu, Ele cumpre. Nós podemos quebrar as nossas promessas, nossos compromissos, mas Ele não quebra. Ele prometeu e Ele cumpre. Então, não tenha receio de orar e de pedir a Deus aquilo que você precisa. Peça com fé. Tenha fé em Deus. Peça com fé que você vai receber. E nós trazemos então aqui nesse canal conteúdos, né, baseados na mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Se você nunca ouviu falar a respeito dessa mensagem, tem link aqui abaixo de todos os nossos vídeos que leva para uma série que chama Você Crê na Bíblia. E lá você vai encontrar então a fundamentação da nossa fé. Desde Gênesis, lá no princípio, na queda, na introdução, no início do pecado, né? Lá em Gênesis, nós vamos tratar tudo isso nessa série e vamos chegar no decorrer da série até os nossos dias, quando Deus tem nos enviado uma mensagem para restaurar a nossa fé, a fé apostólica, a fé de Atos 2. Leia Atos 2, leia inspirado pelo Espírito Santo, com a revelação do Espírito Santo. Você fala assim, mas eu sei o que está escrito em Atos 2. Você de fato sabe o que está escrito em Atos 2? Você de fato compreende Atos 2? Que está cheio de gente citando Atos 2, que nunca compreendeu Atos 2, que nunca compreendeu o que é Atos 2, por que Atos 2 existe. Qual deve ser o impacto de Atos 2 na nossa vida? Não sabe. Muitas pessoas não sabem o que é Atos 2. Cita Atos 2, mas não sabe o que é Atos 2. Alguns até passaram por Atos 2, 37, 38. Foram até batizados conforme Atos 2, 37, 38. Mas nunca compreenderam Atos 2. Nunca compreendeu o que é o batismo com o Espírito Santo. Confunde tudo, acha que é dom, acha que é falar em línguas, é só isso, mas não é. Atos 2 vai muito além disso. Atos 2 fala de posicionamento. Há muitos que não compreendem isso, não conseguem enxergar isso, mas Atos 2 fala de posicionamento. Esse é o principal. Se os discípulos não estivessem posicionados corretamente, eles jamais teriam recebido o Espírito Santo. Eles obedeceram uma ordem
uma ordem que Deus lhes deu, uma ordem de posicionar-se. Eles posicionaram-se corretamente e isso os levou a receber o Espírito Santo. Muitos têm ouvido hoje a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, que é uma mensagem que nos leva a um posicionamento, mas têm tido medo de posicionar-se pela mensagem, têm tido medo de posicionar-se pela palavra, não se posicionam, fica em cima do muro, fica confiando em fábulas, conforme falamos aqui na semana passada. Fica confiando em fábulas contadas por doutores que eles para si amontoaram. Estamos citando segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. E eles próprios amontoaram para si doutores nas mais diversas classificações, mestres, apóstolos, doutores, etc., vão dando títulos, profetas, vão dando títulos para homens, para líderes, classificando-os como homens, vão classificando seus líderes, amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E aí, então, perdem, distanciam-se da verdade da palavra de Deus. Não compreendem nenhuma das cartas de Paulo. Leem, alguns pregam a respeito, mas nunca compreenderam verdadeiramente as cartas de Paulo. E como não compreende a carta de Paulo, também não compreende a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, que é cartas de Paulo. Porque a mensagem que Deus nos enviou para os nossos dias são as cartas de Paulo, são os livros da Bíblia, é a Bíblia pura, revelada. Ela abre os nossos olhos para podermos compreender. Mas poucos verão isto. Poucos verdadeiramente serão vasos de honra. A maioria dos vasos na grande casa, estou citando novamente, carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, na grande casa há muitos vasos de ouro, de prata, mas também tem de pau, tem de madeira e outros. Então tem vaso para honra e vaso para desonra. O apóstolo Paulo deixou Timóteo muito ciente a respeito disso. Em outras palavras, ele diz: saiba que na grande casa haverá esses tipos de vasos, cada um com o seu propósito, cada um para o seu propósito, mas uns são para honra e outros para desonra. E aí aqui no capítulo 1, no versículo 5, ele exorta, o apóstolo Paulo exorta a Timóteo que ele sempre trouxesse à memória, estivesse sempre lembrando, ciente, a fé que ele tinha. Então, trazendo à memória a fé, não fingida que em ti há, fé verdadeira, fé pura, fé sem mistura. Então, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, traz sempre a sua memória, mantenha ela viva, esta fé que não é fingida, que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Então é uma fé que vinha da avó, a mãe também tinha, mas não é uma transferência, não. É como já brincamos aqui, não existe Pix, né? Vou fazer uma transferência de fé para você. Eu vou mandar um Pix de fé para você. Vou mandar
qualquer outro tipo de tipos de transferências de fé. Não, não é isso que Paulo está dizendo aqui, não. O apóstolo Paulo está dizendo que a avó dele tinha uma fé pura, uma fé sem mistura. A sua mãe também tinha uma fé sem mistura. E ele também tinha uma fé sem mistura, cada uma delas individualmente, com fé pura, fé inadulterada, fé sem mistura. E aí depois aqui no capítulo 2, a partir do versículo 14, ele começa de novo, traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que nada aproveitam, são para perversão dos ouvintes. Um pouco mais para frente aqui no capítulo 4 ele vai falar do que acontece com essa perversão aqui, essa mistura, essas porcarias que as pessoas ficam ouvindo. E aí vai enchendo os ouvidos de porcaria e começa a copiar o mundo. E aí começa a amontoar para si doutores, organizações e sustentar sua fé nisso. E aí, como temos dito, Deus tem nos enviado uma mensagem que vem para restaurar a nossa fé, a fé de Atos 2. E esta mensagem, ela é composta por sermões. Então, pregando o sermão, olhando para Jesus, o mensageiro, ele diz assim aqui no parágrafo 26. Ela está em forma de literatura, então citamos parágrafos, né? Aqui no parágrafo 26, ele diz assim: bem, qualquer crença e qualquer fé que seja estabelecida fora da palavra de Deus, será que ele vai dar a mesma orientação do apóstolo Paulo? Pode ser que não, né? Pode ser que essa mensagem não tenha nada a ver com a Bíblia, não é verdade? Pode ser. Vamos conferir? Que no capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele vai citando, no capítulo 3 também, ele vai citando a respeito, aqui no versículo 18 do capítulo 2, presta atenção, os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, perverteram a fé de alguns. E aí ele segue falando aqui a respeito destes, né? Depois ele entra aqui no capítulo 3, vai falar a respeito dos últimos dias. E aí no versículo 5, no finalzinho do versículo 5, sabe o que o apóstolo Paulo orienta a Timóteo a fazer? Destas pessoas que perderam a fé e que misturaram a sua fé e que amontoaram para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Sabe o que o apóstolo Paulo orienta Timóteo a fazer e que é a mesma orientação para nós? Destes, afasta-te. Aí Deus, conforme Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Apocalipse 10, versículo 7, Amós 3, 7, falando através de profeta, verdadeiro profeta, o verdadeiro profeta ele fala aquilo que combina com a palavra, né? Ele pregando esta mensagem, esse sermão, ele diz, bem, qualquer crença, qualquer fé que seja estabelecida fora da palavra de Deus, deixe-a de lado. É óbvio que essa mensagem tinha que combinar com a Bíblia, ela tem que combinar com a Bíblia. Tem. Porque senão não é Deus falando. É por isso que nós podemos dizer com segurança, apóstolos, mestres, doutores, e tantas coisas que vêm aparecendo, profetas auto-intitulados, como a gente vê uma explosão hoje dentro das religiões, bispos e por aí vai. Sabe o que é isso? Tudo falso, ungido pelo espírito de falsidade, porque pregam aquilo que não combina com a palavra.
leem a mesma Bíblia, só que interpretam segundo seus próprios entendimentos, seus próprios gostos, e aí estão sendo enganados, enganando a outros, segundo a palavra de Deus. Então Jesus disse: a palavra de todo homem falhará, mas a minha não. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Portanto, qualquer credo ou qualquer coisa que não seja construída sobre essa palavra de Deus, toda a palavra de Deus, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Não apenas uma palavra aqui, uma palavra ali, uma coisinha aqui e ali, juntá-las, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem deve pegar cada palavra da Bíblia. O homem deve tomar cada palavra da Bíblia. Junte-a. Ela já está junta. Apenas leia e creia nela. Haja de acordo com ela. Deus a honrará. Na semana passada, nós vimos aqui que muitos leem a mesma Bíblia, milhares leem a mesma Bíblia e não conseguem ter a revelação dessa mesma Bíblia que você lê e tem revelação e consegue enxergar a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias aqui dentro. E já tem milhares de outras pessoas que leem a mesma Bíblia, não conseguem enxergar a mensagem, não conseguem enxergar a atuação do Espírito Santo nos dias em que nós estamos vivendo. E aí a orientação do apóstolo Paulo é, no sentido espiritual: destes, afasta-te. Para de ficar ouvindo besteira. Para de ficar enchendo seu ouvido de cera. Que encher de cera, sabe o que vai acontecer? Você vai ficando surdo. Vai ficando tão surdo que chega uma hora que você não compreende mais o que você está ouvindo. Porque está enchendo o ouvido de cera. Está ouvindo o ouvido de sujeira, de porcaria. E estamos dizendo isso no sentido espiritual. Evangelho sujo, evangelho misturado, evangelho que é fábula, evangelho que é inventado, evangelho que é misturado com tantas outras coisas. É Bíblia, está sendo citado a Bíblia, mas está misturado com outras coisas. Então aí vira cera, vira coisas que só vai entupir o ouvido e vai impedir de ouvir a verdade. Era assim nos dias de Jesus. Os dias de Jesus foram dias, não houve dia mais religioso em toda a história, senão nos dias de Jesus. E as pessoas que estavam com os ouvidos entupidos de tradição religiosa, de religião, não puderam reconhecer a Jesus e o crucificaram. Quem crucificou Jesus não foi bandido. Quem crucificou Jesus não foram as pessoas ralés, sem conhecimento. Não. Quem crucificou Jesus foram os religiosos. O povão pode ter pedido, mas pediu a crucificação induzido pelos sacerdotes, induzidos pelos grandes religiosos da época. E hoje não é diferente. O povão está sendo enganado, enganando e sendo enganado, porque amontou para si doutores, reconhecem, nomeiam para si doutores, os quais depois vão construir fábulas que eles vão ouvir, vão acreditar, então enganam e são enganados. O apóstolo Paulo falou isso nessa segunda carta aqui a Timóteo. Enganam e são enganados, exatamente isso que ele disse. O povo
se engana, é enganado, se engana, engana o outro, porque faz de homens grandes homens, e aí fica ouvindo fábulas destes grandes homens. Ficam lendo a mesma Bíblia sem compreensão. Mesma coisa que aconteceu nos tempos de Jesus. Mas os discípulos, aqueles que foram sinceros, pediram para Jesus: Jesus, eu estou ouvindo, mas não estou compreendendo. O Senhor, e disseram isso, prezado irmão, preste atenção nisso, disseram isso no reservado. Você compreende isso? Você compreende? Você não precisa sair falando para ninguém que você não está compreendendo. Você pode fazer isso no reservado. Os discípulos fizeram esse pedido no reservado. Jesus, quando o Senhor está contando as parábolas para as multidões, a gente não entende. No reservado, eles disseram para ele: o Senhor abre os nossos olhos para nós compreendermos. Jesus, amoroso, olhando para a sinceridade deles, abriu os olhos deles e eles puderam compreender. Então, prezado irmão, prezada irmã, você pode fazer isso no seu secreto, nas suas orações. Você falou: Jesus, eu creio que eu sou uma virgem prudente, que eu amo tanto a tua palavra, e eu quero compreender. Eu quero compreender, eu quero saber como é que funciona encher-me do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. O Senhor me ensina a ser cheio do Espírito Santo. O Senhor me enche mais com o Espírito Santo, porque eu quero ser uma virgem prudente. Quando o Senhor vier buscar as virgens, eu não quero ser a virgem louca, a virgem nécia. Eu quero ser a virgem prudente, eu quero ter azeite sobrando. O Senhor me ensina a buscar azeite cada vez mais, para me encher o azeite, ficar com azeite sobrando. Faça isso no seu secreto, como os discípulos fizeram. Jesus, eu estou ouvindo que há milhares de pessoas lendo a mesma Bíblia e não está compreendendo nada. Me ajuda a compreender? Irmão, irmã, você vai ver a sua visão espiritual clarear e você vai começar a ver coisas na palavra de Deus e você vai começar a ter, sem tonteria, sem tonteria, sem fábulas, sem besteiras que as pessoas ficam achando que, sabe, que estão ouvindo coisas de anjos. Não, sem bobeira, sem bobeira. Estamos falando de coisa séria. Estamos falando de Deus abrir o seu coração, a sua mente, a revelar para que você possa ouvir a mensagem que Deus tem nos trazido para os nossos dias e possa compreender e possa sentir a sua fé se elevando. É isso, simples assim. E possa ver Deus atuando na sua vida. E para que você possa orar e ouvir Deus responder através de respostas das suas orações, do fortalecimento do seu nível de fé em Deus através da sua palavra. É sem fanatismo, é sem espírito religioso, sem bobeira. É fé firmada na palavra, fé fundamentada na palavra. É disso que estamos falando. Peça sinceramente que você vai receber. Se você tem essa literatura, olhando para Jesus, leia ela com cuidado. Você vai encontrar todas essas orientações, isso que nós estamos citando aqui, nesta mensagem que é a Bíblia. Não tem nada de fora dessa mensagem que não seja a palavra de Deus. E se você deseja receber, só entrar em contato conosco, você vai receber gratuitamente o PDF com essa literatura. Só solicitar. Abaixo dos nossos vídeos tem link para fazer a solicitação. Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos. O Senhor é maravilhoso, tua palavra é alimento para a nossa alma. Isso nos dá uma segurança tão grande de podermos compartilhar com outras pessoas esta segurança e incentivá-las a buscar esta segurança em Ti através da Tua palavra. Mas nós também no corpo padecemos dores, enfermidades, vivemos num mundo difícil,
de dores, de desafios diversos. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, Pai, nós unimos a nossa fé e repreendemos agora toda obra do mal, seja enfermidade, angústia, tristeza, ansiedade, depressão, desemprego. Em nome do Senhor está repreendido agora. Desejos, há pessoas que desejam ter filhos. E o Senhor fez isso acontecer mais de uma vez, mas uma vez que se destaca é quando aconteceu com a mãe de Samuel. Pai, pode ser que tenha uma pessoa agora orando, ou mais, orando, e o desejo do coração dela é que esta madre, este ventre, torne-se fértil. Ou seja, de que lado for a dificuldade, o problema, está repreendido agora, porque isto é obra do mal, é um impedimento para que haja geração de vida, para que haja vida, alegria neste lar. No nome do Senhor Jesus, seja aberto este ventre agora, seja repreendido todo o mal, todo impedimento, para que haja geração de vida, vida com abundância, vida com saúde, para a alegria desta família. Nós declaramos esta bênção derramada sobre esta família, sobre estas famílias que têm buscado e ainda não têm recebido. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E seja qual for outro tipo de necessidade, seja atendida para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e nós nos falamos em breve nossos conteúdos aqui no nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde, e até breve.